Olá! Bem-vindos ao Capital Sensei. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos conceitos mais poderosos do mundo dos investimentos. Uma estrutura apresentada pelo lendário investidor Howard Marks em seu livro Mastering the Market Cycle, lançado no Brasil como Dominando o Ciclo de Mercado. Exploraremos o que os ciclos realmente são, por que eles são a característica mais confiável do mercado e, o mais importante, como você pode aprender a identificar onde estamos em um ciclo para tomar decisões mais inteligentes e lucrativas com o seu dinheiro. À medida que passamos por essas ideias, você provavelmente terá perguntas ou talvez até histórias sobre suas próprias experiências com as fortes oscilações do mercado. Fazemos o nosso melhor para ler e responder aos comentários. Então, por favor, compartilhe suas ideias e dúvidas abaixo. Criar uma comunidade onde todos nós podemos aprender uns com os outros é a melhor maneira de sair na frente. Então, vamos começar com a pergunta mais básica. O que exatamente é um ciclo de mercado? A maioria das pessoas imagina uma linha que sobe de forma constante e para a direita. Elas pensam que o progresso é linear, mas a realidade é muito mais bagunçada. Imagine passear com um cachorro em um parque. Você está caminhando em linha reta em direção ao outro lado do parque. Essa é a tendência de longo prazo. Mas o seu cachorro, ele está correndo por todo lado. Ele persegue um esquilo, cheira uma árvore, corre na frente e depois fica para trás. Esse caminho errático do cachorro é o ciclo de mercado. É a flutuação em torno da tendência de longo prazo. Howard Marks nos diz que essas flutuações, ciclos, acontecem em quase todos os aspectos da vida e dos negócios. Nós os vemos no clima, com as estações mudando do quente para o frio e vice-versa. Nós os vemos na moda e certamente os vemos na economia e nos mercados financeiros. A principal lição é que as coisas raramente se movem em linha reta. Em vez disso, elas oscilam como um pêndulo, de um extremo a outro, da ganância ao medo, da euforia à depressão, do supervalorizado ao subvalorizado. Agora, você pode estar pensando, ok, então as coisas sobem e descem. E daí? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Entender os ciclos é crucial porque lhe dá uma vantagem enorme. A maioria dos investidores é levada pela emoção do momento. Eles compram na alta quando todos estão eufóricos e os preços estão insanos, e vendem na baixa quando todos estão em pânico e os ativos estão em liquidação. É como comprar casacos de inverno durante uma nevasca e vendê-los durante uma onda de calor. É uma maneira garantida de perder dinheiro. O objetivo não é prever o futuro com precisão perfeita. Ninguém consegue fazer isso. Nem eu, nem Howard Marks, nem ninguém. O objetivo, como Marks coloca, é descobrir onde estamos no ciclo agora. Se pudermos ter uma boa noção do ambiente atual, podemos posicionar nossas carteiras para tirar proveito disso. Podemos decidir quando ser agressivos e quando ser defensivos. Trata-se de inclinar as probabilidades significativamente a nosso favor. É a diferença entre navegar com o vento a favor versus navegar diretamente para dentro de um furacão. Para fazer isso, precisamos entender os diferentes tipos de ciclos que interagem entre si. O primeiro e mais fundamental é o ciclo econômico. Você provavelmente já ouviu os termos para suas fases: expansão, pico, contração e fundo. Durante uma expansão, a economia está crescendo, as empresas estão contratando, as pessoas têm empregos e se sentem confiantes. Então elas gastam dinheiro. Isso impulsiona os lucros corporativos, que por sua vez empurram os preços das ações para cima. É um círculo virtuoso. Então, atingimos um pico. Talvez a economia fique superaquecida, a inflação comece a subir
e os bancos centrais tenham que intervir e aumentar as taxas de juros para esfriar as coisas. Isso torna o empréstimo de dinheiro mais caro. As empresas cortam planos de expansão. Os consumidores controlam seus gastos e a economia começa a encolher. Esta é a fase de contração, ou o que chamamos de recessão. Eventualmente, as coisas ficam ruins o suficiente para que um fundo seja atingido, e o processo começa tudo de novo. Esta é a base sobre a qual outros ciclos são construídos. Sobreposto ao ciclo econômico está o ciclo de lucros corporativos. Este é como o ciclo econômico, só que com esteroides. Por quê? Por causa de algo chamado alavancagem operacional. Pense em uma companhia aérea. Ela tem custos fixos enormes: os aviões, os portões de embarque, a equipe. Esses custos existem quer o avião esteja cheio ou meio vazio. Uma vez que esses custos fixos são cobertos, cada passageiro extra naquele avião é lucro quase puro. Um pequeno aumento nas vendas pode levar a um salto gigantesco nos lucros, mas essa alavancagem funciona nos dois sentidos. Se uma recessão atinge e as pessoas viajam menos, uma pequena queda no número de passageiros pode fazer com que os lucros evaporem completamente ou até se transformem em perdas massivas. É por isso que os preços das ações são muito mais voláteis do que a economia em geral. Os investidores estão, em última análise, comprando uma parte dos lucros futuros de uma empresa, e esses lucros oscilam muito mais violentamente do que a atividade econômica geral. Entender esse efeito de amplificação é fundamental. Agora chegamos à parte mais interessante, o ciclo que Howard Marks acredita ser o mais importante de todos, o ciclo da psicologia. Esta é a oscilação do pêndulo entre a ganância e o medo. Este ciclo não é impulsionado por planilhas ou dados econômicos, mas pela emoção humana crua e poderosa. Ele explica por que os mercados podem se descolar completamente da realidade, tanto para cima quanto para baixo. No auge do ciclo, a euforia reina suprema. As histórias são todas sobre pessoas que enriqueceram rápido. Seu vizinho está fazendo day trade e ganhando uma fortuna. Motoristas de táxi estão lhe dando dicas de ações. A crença dominante se torna desta vez é diferente. As pessoas suspendem sua descrença e ignoram todos os sinais de risco. Elas acreditam que os preços só podem subir. Este é o ponto de máximo risco financeiro, precisamente porque ninguém vê risco algum. É uma festa onde todos pensam que a música nunca vai parar. Então, o pêndulo oscila. A festa acaba e a ressaca começa. No fundo do ciclo, o pessimismo e a depressão tomam conta. As notícias estão cheias de histórias de falências e ruína financeira. Todo mundo que você conhece perdeu dinheiro. A crença predominante se torna que as coisas nunca vão melhorar. As pessoas ficam tão apavoradas em perder mais dinheiro que vendem tudo, muitas vezes no pior momento possível. Este é o ponto de máxima oportunidade, precisamente porque todos estão consumidos pelo medo. De mãos dadas com o ciclo da psicologia está o ciclo da aversão ao risco. Trata-se de como os investidores se sentem em relação a correr riscos. Quando as coisas estão indo bem e todos estão eufóricos, os investidores têm uma aversão muito baixa ao risco. Eles estão dispostos a pagar preços altos por ativos especulativos, esperando por retornos ainda maiores. Eles injetam dinheiro em startups de tecnologia não lucrativas, criptomoedas sem um caso de uso claro e títulos de baixa qualidade, os chamados junk bonds. A demanda por ativos de risco é alta, então seus preços são altos. Por outro lado, quando o medo toma conta do mercado, a aversão ao risco dispara. Os investidores não querem ouvir sobre retornos potenciais. Eles só se importam em não perder o que lhes resta.
Eles fogem de qualquer coisa que pareça arriscada e se amontoam nos ativos mais seguros que podem encontrar, como títulos do governo ou simplesmente dinheiro. Eles exigem um enorme retorno potencial, um grande prêmio de risco, para sequer considerar a compra de um ativo arriscado. É isso que torna esses ativos baratos no fundo do ciclo. Então, como você sabe onde estamos nessa montanha-russa emocional? Você tem que se tornar um observador atento do sentimento. Ouça as histórias que as pessoas estão contando. Elas estão se gabando ou estão reclamando? Leia as manchetes. Elas são empolgadas e otimistas ou estão cheias de desgraça e melancolia? Quando a mídia começa a colocar gráficos do mercado de ações na primeira página, você provavelmente está se aproximando de um topo. Quando declaram a morte das ações, você provavelmente está perto de um fundo. Agora, vamos falar sobre o combustível que alimenta todos esses ciclos. O ciclo de crédito. Marx o chama de o ciclo dos ciclos por um motivo. O acesso ao crédito, ou dinheiro emprestado, é como o oxigênio para a economia. Quando o crédito é barato e fácil de conseguir, o mundo parece cheio de possibilidades. Os credores estão otimistas, então eles diminuem seus padrões e ficam felizes em conceder empréstimos. Esse dinheiro fácil permite que as empresas invistam e se expandam. Permite que empresas de private equity comprem outras empresas usando enormes quantias de dívida. Permite que indivíduos comprem casas e carros. E permite que investidores usem alavancagem ou dinheiro emprestado para ampliar suas apostas no mercado. Tudo isso empurra os preços dos ativos cada vez mais para cima. A janela de crédito está escancarada, mas eventualmente algo dá errado. Alguns empréstimos não são pagos e os credores começam a ficar nervosos. Eles se lembram do que é o risco. Então, eles começam a apertar seus padrões de empréstimo. De repente, fica mais difícil e mais caro conseguir um empréstimo. A janela de crédito começa a se fechar. As empresas não podem pegar emprestado para expandir. Os consumidores cortam gastos. Investidores alavancados são forçados a vender ativos para pagar seus empréstimos. Essa pressão de venda derruba os preços dos ativos, o que deixa os credores ainda mais nervosos, fazendo com que apertem ainda mais os padrões. Torna-se uma espiral descendente autorreforçadora. Este ciclo de crédito é uma das forças mais poderosas nas finanças. A disponibilidade de crédito pode fazer uma empresa medíocre parecer um ótimo investimento, e a falta dele pode paralisar até mesmo uma saudável. Observar o comportamento dos credores. Eles estão ansiosos ou temerosos? É um dos melhores indicadores que você tem para entender a saúde geral do ambiente de mercado. Então, temos esses ciclos interligados: a economia, os lucros corporativos, a psicologia do investidor, a aversão ao risco e o crédito. Todos eles se influenciam. Uma economia em crescimento impulsiona os lucros, o que torna os investidores eufóricos e dispostos a correr riscos, o que encoraja os bancos a emprestar mais livremente, o que alimenta ainda mais a expansão econômica. Funciona ao contrário também. É uma dança complexa, mas os padrões estão lá, se você souber o que procurar. Isso nos leva à parte mais importante: como você realmente usa esse conhecimento? Como você domina o ciclo? O processo envolve 2 passos. Primeiro, você deve fazer um esforço conjunto para descobrir onde estamos. Segundo, você deve agir com base nessa avaliação. Isso parece simples, mas é incrivelmente difícil na prática. Vamos falar sobre o primeiro passo: descobrir onde estamos. Não se trata de encontrar um único indicador mágico. Trata-se de ser um detetive e reunir pistas de todos os ciclos que discutimos. Você precisa montar um mosaico. Faça a si mesmo uma série de perguntas. Qual é o estado atual da economia?
o desemprego está baixo e os salários estão subindo, isso é um sinal de um ciclo mais maduro. O que as margens de lucro das empresas estão fazendo? Elas estão em recordes históricos? Isso muitas vezes é insustentável. Como estão as valorações? A relação preço-lucro, ou PL, do mercado de ações em geral está muito acima de sua média histórica? Isso é um sinal de alerta. Os investidores estão gananciosos ou com medo. Novos tipos de investimentos arriscados estão se tornando incrivelmente populares? Pense na bolha das .com ou na recente febre das criptomoedas. Isso é a euforia clássica do final do ciclo. E quanto ao crédito? Os credores estão anunciando empréstimos sem comprovação de renda e facilitando para qualquer um pegar dinheiro emprestado? Ou eles apertaram tanto que até mesmo boas empresas estão lutando para conseguir financiamento? Ao olhar para todas essas peças de evidência juntas, você pode formar um julgamento razoável. Você não saberá a data exata em que o ciclo vai virar, mas pode ter uma noção se está pisando em terreno firme ou em gelo fino. Vamos imaginar que você fez sua lição de casa. Você olhou para a economia, as valorações, o sentimento e os mercados de crédito. Você conclui que provavelmente estamos nas fases finais de um mercado de alta. As evidências apontam para valorações altas, otimismo generalizado e crédito frouxo. Agora vem o segundo passo, a parte mais difícil: agir com base na sua avaliação. A atitude correta, segundo Marx, é passar de uma postura agressiva para uma defensiva. Isso não significa necessariamente vender tudo e se esconder em dinheiro. Trata-se de inclinar sua carteira. Você pode vender algumas de suas ações mais especulativas e de alto crescimento e mover esse dinheiro para empresas mais estáveis e de alta qualidade. Você pode reduzir sua exposição geral a ações e aumentar suas posições em títulos ou caixa. Você reduz o uso de alavancagem. Em suma, você prioriza a segurança em vez de maximizar ganhos adicionais. Isso é emocionalmente difícil. Seus amigos ainda podem estar ganhando dinheiro com apostas arriscadas. As manchetes ainda são positivas. Tudo em seu instinto estará lhe dizendo para ficar no jogo e continuar surfando a onda. Mas sua avaliação racional do ciclo diz que o risco de uma queda significativa agora é muito maior do que o potencial para mais recompensa. É aqui que entra a disciplina. Agora, vamos inverter o cenário. Imagine que é um mercado de baixa em pleno vigor. A economia está em recessão. Os preços das ações despencaram e as notícias são implacavelmente negativas. Todos estão em pânico. Sua própria carteira caiu significativamente. Sua avaliação diz que estamos nas profundezas do ciclo. As valorações estão baratas, o pessimismo é extremo e ninguém quer ter ações. O que a estrutura do ciclo lhe diz para fazer? Ela lhe diz para ser agressivo. Ela lhe diz para começar a comprar. Isso é indiscutivelmente ainda mais difícil emocionalmente do que vender perto do topo. Cada fibra do seu ser está gritando para você proteger o que lhe resta. Comprar mais parece loucura. Parece tentar pegar uma faca caindo. Mas é precisamente quando as maiores oportunidades de investimento nascem. É quando você pode comprar ativos maravilhosos a preços de banana. Isso é o que Marx chama de pensamento de segundo nível. O pensamento de primeiro nível é simples e superficial. A perspectiva para a empresa é ruim, eu devo vender a ação. O pensamento de segundo nível é mais complexo e profundo. A perspectiva para a empresa é ruim, mas todo mundo sabe disso e a negatividade já está mais do que precificada na ação. Na verdade, está tão barata que qualquer notícia remotamente boa poderia fazê-la disparar. A relação risco-recompensa agora é favorável. Eu devo comprar. Para ser um investidor de sucesso a longo prazo, você tem que se treinar para ser um pensador de segundo nível. Você tem que estar disposto a fazer o oposto do que a multidão está fazendo. Você tem que estar disposto a parecer errado no curto prazo para estar certo no longo prazo.
Isso significa comprar quando todos estão vendendo, e vender, ou pelo menos, se tornar mais cauteloso quando todos estão comprando. Vamos usar outra analogia. Imagine que você está jogando pôquer. Um pensador de primeiro nível apenas olha para sua própria mão. Eu tenho um par de ases. Esta é uma ótima mão. Um pensador de segundo nível considera o que os outros jogadores na mesa têm. Eu tenho um par de ases, mas a forma como todos estão apostando sugere que alguém pode ter um straight ou um flush. Minha ótima mão pode não ser a melhor mão nesta mesa. Em investimentos, você não está apenas jogando suas cartas. Você está jogando contra os outros jogadores. Sua avaliação de onde estamos no ciclo é sua avaliação do estado emocional dos outros jogadores. A beleza dessa estrutura é que ela o afasta da tarefa impossível de prever e o aproxima da tarefa gerenciável de observar. Você se torna um estudante do presente. Você não está tentando adivinhar o dia exato em que o mercado atingirá o pico ou o fundo. Em vez disso, você está tentando medir a temperatura do ambiente. O ambiente está quente e eufórico ou está frio e medroso? Com base nessa leitura de temperatura, você ajusta o termostato do seu próprio portfólio. Quando o mercado está quente, você abaixa seu termostato pessoal, tornando-se mais defensivo. Quando o mercado está frio, você aumenta seu termostato, tornando-se mais agressivo. Com o tempo, essa abordagem disciplinada e anticíclica pode ter um impacto profundo em seus retornos de investimento. Ajuda a evitar as grandes perdas que paralisam a maioria dos investidores e permite que você aproveite as liquidações que o mercado oferece periodicamente. Claro, não há garantias. Você pode estar errado em sua avaliação do ciclo. E mesmo que esteja certo, o ciclo pode durar muito mais do que você acha racional. Os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você pode permanecer solvente, como diz o velho ditado. É por isso que Howard Marks defende movimentos incrementais. Você não vai de 100% em ações para 100% em caixa da noite para o dia. Você muda gradualmente sua alocação de ativos, à medida que as evidências se acumulam. Dominar o ciclo de mercado não é um esquema para enriquecer rápido. É uma filosofia. É um compromisso de ser ponderado, sem emoção e racional, em um campo dominado pela emoção e irracionalidade. Requer paciência, disciplina e a humildade de saber que você não pode prever o futuro. Mas ao entender os padrões poderosos e recorrentes que governam o comportamento do mercado, você pode parar de ser uma vítima do ciclo e começar a usá-lo a seu favor. Você não é mais apenas uma folha sendo soprada pelos ventos do mercado. Você está aprendendo a ler os padrões do clima, e esse conhecimento lhe dá o poder de navegar em sua jornada financeira com muito mais habilidade e confiança.